Fala galera, beleza? Professor Rafael aqui. Vamos mexer um pouquinho com espelhos. Os espelhos são objetos que nós utilizamos desde antigamente. Antigamente era mais por prata, algo polido, e hoje em dia a gente conseguiu popularizar colocando uma substância lá atrás de um vidro, e um vidro na frente e algo que é mais metálico atrás para poder refletir. Até plástico hoje em dia a gente está conseguindo fazer da conta para baratear. Espelho hoje então tornou super comum e muito usual também para a gente poder se enxergar. A ideia do espelho mexe com o princípio de reflexão. Só que eu tenho espelhos que eu posso ter de dois tipos, planos e esféricos. A ideia do espelho plano é a gente enxergar o mundo do jeito que ele é. A gente brinca e fala que existe um mundo atrás do espelho, espelho, espelho meu, alguém comunicando comigo, que é muito parecido com o que está rolando aqui, só que só é invertido. Então, a mão esquerda vira a mão direita, nesse sentido. É levógeno, destrógeno, algo que vai mexer com essa inversão. Por isso que a ambulância, escrita ambulância no carro da ambulância, é escrito ao contrário, no sentido de invertido, porque quando você olha no seu retrovisor, você consegue enxergar a ambulância bonitinho. Porque tudo que acontece no mundo do espelho nessa ideia de invertido. O que é mão esquerda vira direita, quem namora é casado, algo do tipo assim. Mas a ideia do espelho plano para nós aqui da física é mexer com o tipo de imagem que ele pode dar. Podemos ter um objeto, aqui coloquei velas para falar que é uma fonte de luz, que emite luz. Então coloco uma vela na frente do espelho, se eu olhar a vela aqui eu consigo enxergar essa vela. Ela está produzindo ali luz que está lançando. Essa luz bate no espelho e reflete, princípio de reflexão. Só que para facilitar a nossa vida, a gente coloca o mundo atrás do espelho. Esse mundo que acontece atrás do espelho, na verdade, ele não existe, mas a gente pode pensar que ele é um mundo muito parecido com o daqui. Então, o que acontece mais ou menos no mundo real é o que vai acontecer no mundo aqui que a gente chama de virtual. Então, tudo que acontece atrás do espelho é algo virtual. Se eu estou produzindo, então, uma imagem atrás do espelho, e eu vou usar muita geometria aqui envolvida, porque o princípio de reflexão traz para mim a ideia que o tanto de ângulo que eu incidi é o mesmo de reflexão. Se eu estou numa reflexão bonitinha. Então, o mundo que acontece lá atrás da minha imagem é um mundo virtual. Esse mundo virtual, essa imagem virtual, ela é sempre bonitinha no sentido de estar direta. Eu sempre vou enxergar ela do jeito que ela está. Então, ela não está de cabeça para baixo, porque eu consigo produzir imagens de cabeça para baixo. Mas no caso do espelho plano, não. No caso do espelho plano, eu produzo imagens diretas, bonitinhas. E no caso do espelho plano, ela é do mesmo tamanho, de igual tamanho. Porque eu tenho espelhos que vão aumentar a minha imagem ou diminuir. No caso do espelho plano, espelhinho pequenininho, de boa, que você usa para se ver no banheiro e tudo mais, é um espelho que só serve para realmente você se enxergar ou fazer alguma coisinha assim no máximo, tranquilo, sabe? Agora, o homem aprendeu a manipular um pouquinho as coisas, então ele consegue produzir o que a gente chama de espelho esférico. Ele é um espelho tortinho, ele é meio oval assim, e o fato de ser esférico, mexer com essa coisa de esfericidade, meio com contornos, faz com que a luz se concentre ou então ele se espalhe. Esse se concentrar, eu posso pensar que os raios de luz estão convergindo para um centro ou para algum lugar, convergindo. Esse lugar eu vou chamar de foco. Então, se eu jogo um monte de luz aqui, a ideia é bater no espelho e em vez de sair com a mesma reflexão, que nem aqui, bate e sai assim, ele bate nesse caso e sai reto. Ele vem de um jeito e sai reto, por exemplo. Bem paralelo, né, a esse eixo. Então, isso porque o espelho está meio entortadinho. A ideia é, se eu lançasse um monte de raios paralelos aqui, é eles incidirem no foco. Ou então, se eu coloco uma vela no foco, ele lança esses raios assim, desse jeito, e saem de forma paralela. Por exemplo, quando eu quero concentrar os meus feixes de luz numa lanterna, eu coloco a lâmpada bem no foco, coloco uma coisa espelhada em volta dela para pegar e concentrar mais ainda os raios, deixar eles bem concentrados em vez de ir para todo canto. Então, sabe aqueles momentos que você está fazendo uma inauguração, em que você vê um monte de holofote que está subindo e está descendo, assim, fazendo assim com as luzes? Normalmente eles são holofotes, são lâmpadas que estão presas aqui, em algum lugar, nesses holofotes aqui, que estão concentrados no foco. Que o raio de luz sai do foco, bate na parte espelhada aqui e sai todos concentrados paralelamente. Se eu tivesse apenas a lâmpada aqui dentro, eles sairiam para todo canto, seria difuso, né? Radial, coisa assim. Aqui no caso não, eles são concentrados, bate no foco e se concentram saem de forma paralela. Sai de forma paralela, saem concentrados, você consegue distinguir melhor e você vê aquelas faixas de luz que chega às vezes até no céu, né? Coisa assim, na nuvem, né?
Esse é o tipo, então, de uma aplicação interessante para espelho esférico. Para nós aqui, que a gente vai querer brincar no ensino médio, é a questão da imagem que esse espelho pode me dar. Se eu colocar um objeto, né, uma vela, a uma certa posição do espelho côncavo, o espelho côncavo é que a parte espelhada é a parte de dentro aqui, que ele é meio inclinadinho assim, a imagem que ele vai produzir é dada através dessa relação. Você lança um raio paralelo, ele converge no foco, você lança um raio no foco, ele converge em paralelo. Existem vários raios de luz, mas eu peguei esses dois para poder facilitar. A cabecinha da vela é a cabecinha que está sendo formada aqui. Então, se você for reparar, essa imagem está invertida, tá? De cabeça para baixo. E, de fato, fica de cabeça para baixo. Só que essa imagem aqui, você não está produzindo atrás do espelho, que nem essa imagem desse aqui, que é produzida lá atrás, que é uma imagem virtual. Essa imagem é produzida no mundo real aqui. Então, posso falar que esse tipo de imagem é uma imagem real. Toda imagem real, eu não consigo enxergar ela dentro do espelho, porque a imagem virtual que é a ideia de se enxergar dentro do espelho, ela está sendo projetada em algum lugar. Então, coisas invertidas eu vou enxergar projetado na parede. Posso pegar um espelho côncavo e projetar alguma imagem na parede e provavelmente ela estará aqui, ó, invertida. Então, eu posso falar que é uma imagem real. Toda imagem real, então, vai trazer essa ideia para mim de invertida. Então, já posso pensar que toda imagem virtual vai ser uma imagem direta. E dependendo da distância que se encontrar aqui, do foco e do espelho e tudo mais, ela vai ser maior ou menor. Pode produzir imagens grandes ou menores. Mas o legal é, com certeza, se o seu objeto estiver entre o foco e o espelho, se você tiver uma certa distância aqui desse espelho, você vai produzir uma imagem, devido a esses raios aqui, dentro do espelho. Essa imagem, então, posso falar que ela é virtual, porque está dentro do espelho, você vai se enxergar no espelho. Ela é direta, porque ela não está invertida. E ela, com certeza, nesse caso, ela é maior. Então, ela é, vou colocar assim, maior. Porque o seu objetivo está sendo entendido. Normalmente, por exemplo, sabe aquele espelho de maquiagem que aumenta a sua cara assim, aquela espinha fica gigante? Ele tem esse objetivo de aumentar a imagem. Nossos olhos não são muito bem acostumados, nosso cérebro não processa por muito tempo isso, porque fica meio estranho você mexer com as coisas com a forma que não é o natural dela. Porque você vai pegar assim no seu rosto, ao se ver no espelho, e tem certeza que é aquele tamanho, o seu cérebro dá uma enganada. Mas já serve para a gente aumentar as coisas. Então, posso pensar num telescópio que utiliza a ideia de reflexão, que eu tenho que aumentar a imagem, enxergar o planeta maior, que vem lá a imagem pequenininha, o objeto, né? Bem pequenininho assim para mim, e eu aumento essa imagem. Então, esse é o tipo de espelho que a gente tem essa aplicação, para aumentar imagens, ou para convergir os raios no foco, que nem esse aqui. Tem outro tipo de espelho, que ele também é curvadinho, que é chamado de espelho convexo. Ele tem como objetivo diminuir a imagem. Então, os raios daqui, em vez de convergirem para um lugar, eles batem aqui, é essa parte esférica, que é a parte de fora, mais encurvada assim. Então, a luz bate aqui e joga para fora. Então, ele é divergente, ele espalha, diverge. Só que o seu prolongamento dos raios, que é um paranauê que a gente usa aqui, ele forma a imagem dentro do espelho. Então, já posso falar que ela é virtual, já posso falar que ela é direta, já que ela é virtual, só que nesse caso ela é menor. O objetivo desse espelho é sempre produzir imagens menores. O objetivo desse espelho é você pegar uma área grande e concentrar tudo num lugarzinho só. Então, se você quer pegar uma região grande, sei lá, você quer vigiar uma sala, vigiar uma loja, ou vigiar o ônibus, coisa assim, você pega esse tipo de espelho porque você concentra tudo que está lá num pedacinho pequeno. O detalhe fica mais difícil porque você não consegue enxergar muito bem, mas você pode falar toda a visão do geral. Então, é por isso que existe lá nos ônibus esse espelho, que é o espelho divergente, porque ele pega todo mundo que está no ônibus e concentra no espelho para o motorista poder, de certa forma, ter uma noção de um todo. Essa é a aplicação que a gente tem para esses espelhos assim, divergentes. Normalmente, nós gostamos de aumentar a cara, mas também posso pensar em diminuir e ter mais um campo maior concentrado num lugar menor. Então, esses são os espelhos e suas principais aplicações que a gente pode assim, ver no dia a dia, que está presente aí para a nossa realidade. Beleza, galera? Até a próxima.